Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanha no canal Orações e Canções. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Sejam bem-vindos a esse momento de escuta da Palavra de Deus. Sou o Frater Gilson, missionário redentorista. Atualmente moro em Londrina, no Paraná. E nesta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, iremos refletir o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, que diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, sagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham no Orações e Canções. O Evangelho que acabamos de ouvir fala dos costumes que os judeus tinham, herdado de seus antepassados. Mas muitos desses costumes estavam fora da realidade em que o povo vivia, e vários deles já não tinham mais sentidos de serem observados. No entanto, eram rigorosamente cobrados e exigidos que as pessoas cumprissem cada um deles. Irmãos e irmãs, é bom saber que temos normas, costumes, ou como se tem dito nos últimos anos, temos os protocolos sanitários, que de certa forma é necessário para a vida. Porém, o perigo dos costumes e da tradição é quando dizemos que tudo o que fizermos, se não for como está escrito, como estamos habituados, acostumados a fazer, nos torna impuro. É para isso que Jesus nos chama a atenção. Os fariseus, eles diziam que aqueles que não cumpriam os mandamentos, que não cumpriam os preceitos, esses eram impuros e, de certa maneira, eram excluídos
da vida religiosa e, segundo os fariseus, eram excluídos da graça, assim como eram excluídos da vida social. E Jesus, ele vai discordar dessa atitude dos fariseus, dos escribas, doutores da lei, e vai dizendo que adianta vocês falarem bonito, cumprirem todos esses preceitos, todas as normas, mas que são ações que não chegam no coração de Deus, que não agradam a Deus. É com essas coisas, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos estar atentos, tomar cuidado, para não sermos também fariseus, que somos muito bons de cumprir as coisas. Se o padre, se o líder comunitário nos pede para fazermos isso ou aquilo e nós fazemos muito bem, porque alguém nos pediu, ou somos aqueles dizimistas que é assíduo em devolver o dízimo, ou alguém que é assíduo em rezar o terço. Tudo isso é muito bom. No entanto, se ele não são elementos que nos ajudam a entender, a compreender o amor de Deus, tudo isso não vale, não tem nenhum valor. Mas se toda essa nossa ação que nós realizamos diariamente, ela é fundamentada no amor de Deus e ela nos leva a amar os outros, isso dá sentido à nossa vida. Isso significa que nós estamos colocando na centralidade da nossa vida o próprio Jesus. Hoje, Jesus está nos advertindo que não são os muitos afazeres que agradam a Deus. O que agrada a Deus é cumprir o seu mandamento. E qual é o mandamento de Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos amar o outro, se nós conseguirmos dar amor como recebemos amor de Deus, nós estamos fazendo cumprir o mandamento, a vontade de Deus. Agora, se estamos utilizando da nossa posição dentro da igreja, de dizimista, de agente de pastoral, para dizer assim, eu já fiz a minha parte, então eu não tenho compromisso mais com aqueles que sofrem, que passam fome, com aqueles que estão abandonados, com a minha família, em cuidar bem da minha família, nada adianta eu estar exercendo as atividades da igreja, nada adianta eu estar sendo um agente de pastoral, um dizimista, se essa minha ação não me leva a amar. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste dia, somos convidados a colocar Jesus no centro da nossa vida. Isso quer dizer, nós estamos deixando ser conduzidos pelo amor. Estamos vivenciando também o amor em cada realidade que estamos. Com isso, peçamos a ajuda maternal de Maria. Que ela nos ajude percebendo a colocar Jesus no centro da nossa vida, para que possamos ser essa presença do reino na vida do outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.